Bom, antes de nós começarmos a correção deste simulado, é preciso que vocês entendam o temperamento da prova de língua portuguesa da UERJ. É uma prova relativamente manjada, é uma prova que tem um determinado temperamento, que tem um viés. Então é importante que vocês saibam desse temperamento, desse gênero de prova que é a prova da UERJ. Aliás, é uma prova extremamente bem elaborada nesses anos todos. Agora, de que modelo eu estou falando? A prova da UERJ, em 95% das questões, ela apresenta 2 parágrafos, sempre 2 parágrafos. E é uma prova que não tem nada de interpretação. Muita gente pensa que é uma prova de interpretação, ela não é prova de interpretação, ela não é uma prova eminentemente gramatical, ela não é uma prova eminentemente estilística na questão técnica de se pensar em questão objetiva de literatura. Então é claro que no primeiro exame, no segundo exame, porque isso já é tudo combinado, é parte do princípio, do postulado desse tipo de prova, não cai absolutamente nada de gramática. Uma vez ou outra pode aparecer uma questão mascarada de gramática, por exemplo, a semântica dos conectores coordenativos, das conjunções coordenativas ou das conjunções subordinativas adverbiais. Então, o que nós temos é uma prova eminentemente, agora que é o detalhe, de leitura, não é uma prova de interpretação. Olhe para cá, quando eu falo de leitura, eu estou dizendo o seguinte: 95% das questões contém 2 parágrafos. Este primeiro parágrafo aqui, a banca já está interpretando para vocês. Vocês vão perceber isso no dia 12 de junho. Quer dizer, a banca já interpreta, já elucida, já explica o que vai cobrar. Se for uma questão técnica, por exemplo, sobre funções da linguagem, uma questão sobre figuras ou sobre os métodos de argumentação, que nós vamos ver já já, a banca já faz a metalinguagem já no primeiro parágrafo. Então, este primeiro parágrafo aqui, ele é fundamental, porque ele contém a explicação para a direção que a banca quer que você tome na resposta da questão. E o segundo parágrafo é o parágrafo de comando. E muitas vezes, esse segundo parágrafo, por ser um parágrafo de comando, ele vai repetir uma palavra-chave, ou palavra-chave, ou palavras-chaves, ou vai repetir uma expressão que é fundamental aqui para o entendimento da questão. E a banca, vocês vão ver, faz muito isso. Ela repete muito essa expressão ou essa palavrinha-chave. Esse é o modelo da prova, ou seja, 2 parágrafos em 95% a 98% da prova. Agora, podem acontecer 2 submodelos. O primeiro submodelo, não esqueçam que isto aqui é o modelo que perpassa a prova toda, praticamente. E nós temos 2 submodelos. Qual é o primeiro grande submodelo? É quando a banca faz isso aqui, por exemplo, ó. Ela pega um fragmento do texto antes do enunciado da questão. Houve uma vez, aí, se não me engano, faz 2 anos, que das 16 questões, 8 eram assim, um fragmento antes do texto, do enunciado. Quando a banca faz isso, pega um fragmento do texto, podem ter certeza, isso é 100% dos casos. A resposta está no próprio fragmento. Não precisa nem voltar ao texto. A resposta está dentro desse fragmento. E o segundo submodelo é quando a banca faz o que eu chamo de questão de remetência. É aquela questão de foco. A banca faz assim, no terceiro parágrafo do texto, no segundo verso do poema. Aí é muito natural que vocês tenham o desejo de reler o parágrafo anterior e o parágrafo subsequente. Não há a menor necessidade disso. Aliás, se vocês fizerem isso, se lerem o parágrafo anterior e o parágrafo seguinte ao parágrafo para o qual vocês foram remetidos, vocês correm o risco de errar a questão. É questão de remetência, não esqueçam, eu vou repetir, questão de remetência, ou seja, basta só a releitura daquele parágrafo. E aí a questão fica muito mais fácil, ok? Então vejam, o modelo de 2 parágrafos, o primeiro parágrafo já explicando, eu vou reiterar e pontuar isso na correção agora do simulado, o fragmento de texto antes do enunciado da questão e a questão de remetência. Acabou, a palavra da UERJ, língua portuguesa, é essa. Então vamos começar aqui agora a leitura da prova do simulado que vocês fizeram. Nós temos aqui uma tira logo de cara, uma tira iniciando o simulado. Vocês viram isso quando vocês fizeram, e muitas vezes a UERJ começa assim com uma tira. Ou então a UERJ faz o seguinte:
no meio da prova, lá pela sexta, sétima questão, ela vai inserir um texto que é uma tira. Então vocês podem, no dia 12 de junho, enfrentar de cara a primeira questão, que é um texto em forma de tira, ou então vocês podem enfrentar no meio da prova ou no final, não importa, mas que vocês vão enfrentar isso, não tenho a menor dúvida. Aí a tira começa assim, com o primeiro personagem dizendo assim: um dia você não poderá resistir, vai tomar banho, daí eu vou aceitar namorar com você. Aliás, uma coisa muito interessante, porque a tirinha é muito popular, é muito coloquializada, isso é natural, a linguagem tem que ser assim, e vocês devem ter visto, se não viram, vocês vão entender agora, um erro de regência do verbo namorar. Para a língua culta, quem namora, namora alguém, e não namorar com alguém. Mas isso aqui é coloquialidade, é inerência da linguagem da tirinha. Então vou repetir, aí a personagem diz assim: um dia você não poderá resistir e vai tomar banho, daí eu vou aceitar namorar com você. Aí o outro personagem diz: daí eu que não vou querer, você vai estar muito velha. Quer dizer, há todo esse senso de humor. Aí a primeira questão, que é uma questão de leitura. Vejam 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, a banca já está explicando. Quer dizer, eu fiz esse simulado aqui, a feição da prova da UERJ. Então vejam como eu já estou explicando, já elucidando no primeiro parágrafo. As falas condensadas da tirinha sugerem uma oposição que desemboca no senso do humor e está relacionada a um aspecto da realidade. Então vejam que a expressão aspecto da realidade é a questão-chave, é a expressão-chave da questão. Aí eu digo assim: essa oposição, eu até repito a questão da oposição da qual eu falei no primeiro parágrafo. Essa oposição dirige-se principalmente a uma característica da vida. Detalhe, se é característica da vida, a coisa é abrangente, é genérica, pertence ou é inerente a todos nós, né? Essa oposição dirige-se principalmente a uma característica da vida, que é, aí vem as alternativas, a ironia. Não, peraí, a ironia não é uma característica da vida. A ironia pode acontecer pontualmente em alguns momentos da nossa vida, então não é uma característica da vida. Aí depois o drama também não é uma característica da vida. Ele pode acontecer em algumas situações, mas não vai ocorrer sempre. A letra C, o tempo, e a letra D, a particularização. Reparem que a única alternativa aqui, que tem a ver com uma característica da vida, e é realmente uma imanência, é uma questão da qual nós não conseguiremos nos livrar nunca, que é a questão do tempo. Então vejam como o comando da questão, característica da vida, aspecto da realidade, como esses 2 elementos, essas 2 expressões, nos levam ao gabarito, a letra C, que é o tempo. A segunda questão diz assim: as falas dos personagens têm o elemento daí que conclui cada uma delas. A primeira sentença do personagem feminino e a segunda sentença da personagem masculina podem funcionar pela especificidade que carregam da particularidade para o geral do texto como um método de argumentação conhecido como, eis aí uma questão técnica relativamente tradicional que tem acontecido na UERJ. No último exame de qualificação, foi até uma questão teorética, uma questão teórica da prova sobre os métodos de argumentação, os métodos de raciocínio. Um estudante de filosofia, por exemplo, ele vai levar pelo menos 4 períodos para aprender profundamente, na densidade, essa questão dos métodos de argumentação ou métodos de raciocínio. Aí vocês vão me perguntar, então por que a UERJ cobra? Não, a UERJ cobra a coisa bem epitelialmente, bem na superfície. Agora, eu não vou me delongar aqui para ficar explicando com uma série de desvios, de digressões para vocês o que é o método indutivo e o método dedutivo. Eu só vou dizer para vocês o seguinte: isso é que nós chamamos de estrutura silogística. O que é o silogismo? Quando nós temos 3 sentenças, a primeira sentença é uma premissa geral, a segunda sentença é uma premissa particular e a conclusão. Que alguns chamam de tese, antitese, síntese, não importam as nomenclaturas. O que é mais importante é o seguinte, e apareceu isso no segundo e último exame de qualificação, referência 2016. Quando isso acontecer, vocês só vão fazer o seguinte, só observem a primeira afirmativa, a primeira sentença. Se a primeira sentença ela for ampla, se ela for geral,
se ela for genérica, vocês estarão diante do método dedutivo, a dedução. Se ela for específica, vocês estarão diante do método indutivo. Se eu digo assim, por exemplo, eu vou tentar criar um silogismo bem rapidamente. Todo homem a partir dos 60 anos é muito inteligente. Eu tenho mais de 60 anos, logo eu sou muito inteligente. Reparem quando eu disse, todo homem a partir dos 60 anos é muito inteligente. Ora, esta primeira sentença, as outras duas não importam. Essa primeira sentença é uma sentença abrangente, ampla e genérica. Acabou, fim de papo. Só pode ser um método dedutivo. Agora, se eu faço assim, numa outra tentativa silogística, eu faço assim, meu vizinho tem 3 cães, o Tico, o Teco e o Toco. Logo, todos os cães devem ser chamados assim. As duas sentenças finais não me importam. O que importa é a primeira. Meu vizinho tem 3 cães. Ora, repare que na estrutura, meu vizinho tem 3 cães, ela é muito específica, ela é muito singular, ela é muito individualizada, não é ampla, porque não são as pessoas todas que têm 3 cães. Então acabou, isso é um método indutivo. Então vocês perceberam? O que eu não quero é que vocês façam assim, do geral para o particular, método dedutivo, do particular para o geral, método indutivo. Parabéns, é isso mesmo. Mas na hora da prova, vocês podem ser traídos pela memorização. Aí vai ficar assim, como é mesmo, é do geral para o... Entenderam? Ou seja, vejam só a primeira sentença. Se ela é abrangente, dedução. Se ela é específica, é exatamente a indução. Olha o que eu disse no segundo parágrafo. A primeira sentença do personagem feminino e a segunda sentença da personagem masculina podem funcionar pela especificidade que carregam. Eu já pararia por aqui. Eu sou candidato, nem leria o restante. Eu ainda faço a metalinguagem da particularidade para o geral do contexto. Às vezes a UERJ, no próprio comando da questão, ela já deixa clara a questão da dedução ou da indução. Ora vai falar da especificidade, ora vai falar da questão genérica. Então, às vezes, o enunciado da questão, por isso que eu falei, cobra bem no epitélio. Portanto, resposta correta aqui, indução, letra D. Agora vem o segundo texto da prova. Nas árvores as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa, rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila, o assassinato era profundo, e a morte não era o que pensávamos. Ao mesmo tempo que imaginário, era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudos, o abraço era macio, colado. Como a repulsa que precedesse uma entrega era fascinante, a mulher tinha nojo e era fascinante. As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiar até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlate. A decomposição era profunda, perfumada, mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentiu o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Típica linguagem da belíssima escritora Clarice Lispector. Na terceira questão, aí vem aquele fragmento antes do enunciado. Ana mais adivinhava que sentiu o seu cheiro adocicado. Neste trecho, a expressão cheiro adocicado configura o recurso estilístico da figura de pensamento denominada antítese, sinestesia, metonímia ou hipérbole. Reparem o sintagma, a expressão cheiro adocicado. Não deixa de ser uma expressão metafórica. Só que cheiro adocicado, essas duas palavras parecem se colidir entre si. Cheiro adocicado. Só que essas duas palavrinhas têm a ver com dois sentidos nossos. Cheiro tem a ver com olfato e adocicado com paladar. Quando há mistura de sensações, mistura dos sentidos físicos,
Esta questão é uma questão bem tranquilinha, é uma figura de linguagem, de pensamento, né, bastante clara, inequívoca, que é exatamente a sinestesia. Então, resposta correta, a letra B, sinestesia. Na questão número 4, outro fragmento antes do enunciado. Era fascinante, a mulher tinha nojo e era fascinante. Neste fragmento, o trecho sublinhado estabelece uma relação coesiva de adição, consequência, oposição ou causa. Aqui está uma questão tradicional que todo exame de qualificação cobra. Na fase discursiva, a UERJ também cobra as 5 questões discursivas, que na verdade são 10, porque cada uma tem 2 comandos, então nós temos um desdobramento, e sempre uma questão técnica de semântica das conjunções, a semântica dos conectores. E eu fiz isso aqui de propósito. Reparem que diz assim, e era fascinante, a mulher tinha nojo e era fascinante. Vejam só, a mulher tinha nojo e era fascinante. A conjunção e, ela normalmente é classificada como uma conjunção de valor aditivo. E normalmente é, e quase sempre é, ou sempre é de valor aditivo. Mas reparem que aqui, a conjunção e, que é aditiva, este que é o detalhe, está ligando orações de sentidos opostos. Ou seja, a mulher tinha nojo e era fascinante. Então reparem que era fascinante é um antagonismo à oração, a mulher tinha nojo. Ainda que a conjunção seja aditiva, o valor aqui é de adversidade. Tomar muito cuidado com a conjunção e, que pode ter o valor opositivo antagônico. Então, resposta correta, a letra C, oposição. Ou seja, uma adversidade. Aí vem o próximo texto. Claro que eu dou uma explicação antes. Canção tematiza conflitos entre compositores e gravadoras antes da era da pirataria. Faixa do álbum Almanac, de 1981, A Voz do Dono e o Dono da Voz, é uma resposta de Chico Buarque à gravadora Fonogram, posteriormente Polygram. A Voz do Dono e o Dono da Voz. Até quem sabe a voz do dono gostava do dono da voz. Casal igual a nós, de entrega e de abandono, de guerra e paz, contras e prós. Fizeram bodas de acetato, de fato, assim como os nossos avós. O dono prensa a voz resulta um prato que gira para todos nós. Quer dizer, o disco, né? O dono andava com outras doses, a voz era de um dono só. Deus deu ao dono os dentes, Deus deu ao dono as nozes, as vozes Deus só deu o seu dó. Porém, a voz ficou cansada. Após 100 anos fazendo a santa, sonhou-se desatar de tantos nós. Nas cordas de outra garganta, a louca escorregava nos lençóis, chegou a sonhar amante e rouca, regalar os seus bemóis em troca de alguns brilhantes. Enfim, a voz firmou o contrato e foi morar com o novo algoz. Queria se prensar, queria ser um prato, girar e se esquecer, veloz. Foi revelada na Assembleia Ateia aquela situação atroz. A voz infiel trocando de traqueia e o dono foi perdendo a voz. E o dono foi perdendo a linha que tinha e foi perdendo a luz e a lei e disse: minha voz, se vós não sereis minha, vós não sereis de mais ninguém. O que é bom para o dono é bom para vós. O que é bom para o dono é bom para vós. O que é bom para o dono é bom para nós. Belíssimo texto. Questão número 5, outra vez 2 parágrafos, mais uma questão de leitura que não é de interpretação. O primeiro parágrafo diz assim: num dos vários lances metafóricos, porque o texto todo é metafórico, num dos vários lances metafóricos, a relação amorosa entre a voz do dono e o dono da voz é desigual. Reparem que eu já estou explicando e afirmando, a relação é bastante desigual. Aí eu vou explicar melhor no parágrafo de comando, porque é assim que faz a UERJ. Ao dono é permitida a poligamia, da voz é exigida a fidelidade. Questões que aparecem nos seguintes versos. Então nós teríamos que perceber, vocês teriam que ter percebido, onde ocorre a questão da poligamia e da fidelidade. A resposta correta é exatamente a letra D de dado. O dono andava com outras vozes, quer dizer, olha aí a poligamia, a infidelidade, a voz era de um dono só, a fidelidade. Infidelidade e fidelidade. Por isso o gabarito, a letra D de dado. Na questão número 6, aí vem o fragmento, aquele primeiro submodelo, já fizemos algumas questões aqui, antes do enunciado.
e o dono foi perdendo a voz. Neste fragmento há uma perda metonímica e literal. Quer dizer, o dono foi perdendo a voz, não é que ele foi perdendo a voz do cantor, né? Ele foi perdendo o cantor. Então a voz entrou aí com uma metonímia. Aliás, é uma figura em que os candidatos e vocês encontram muitas dificuldades para compreendê-la. Não vou também me delongar aqui, não adianta muita verborréia, muita coisa para explicar o que é uma metonímia. Basta simplesmente saber o seguinte: metonímia é troca. Toda vez que se troca uma palavra por outra, uma ideia por outra, nós estamos diante de uma questão metonímica. A metonímia é isso, é troca de uma palavra pela outra. Então vejam só, o que eu faço no enunciado aqui? E o dono foi perdendo a voz. O dono foi perdendo o cantor. Ele não perdeu a voz, ele perdeu o cantor. Mas a voz aqui entrou no lugar do cantor. Neste fragmento há uma perda metonímica e literal. Por isso que eu falei da metonímica e literal. Literal porque está perdendo o cantor. Essa metonímia é a da voz, que também tem a significação de música, harmonia, compaixão ou comando. Eu não coloquei aqui o cantor porque ficaria uma coisa bastante evidente. Aí eu disse assim, essa metonímia é a da voz, que também tem a significação de música, harmonia, compaixão e comando. Ou seja, o dono da voz começou a perder a voz, porque ele tinha o comando sobre o cantor, ele tinha o comando sobre a voz, e esse cantor e essa voz, o mesmo ser, se cansaram dessa situação de tirania, de domínio, e resolveu então procurar outras paragens. Então, por isso que a resposta aqui é comando. É a metonímia, a voz aqui é metonímia de comando, né? Na questão número 7, eu digo outra vez 2 parágrafos. Um pronome típico de contextos formais acentua o abismo entre as duas partes. Esse uso pronominal se encontra na opção sonhou-se desatar de tantos nós. Repare que o pronome ser nós usamos comumente. Então não é um pronome privativo que hoje caracterize muito bem a linguagem formal. Na letra B, e rouca regalar seus bemóis. O que nós temos aqui, seus bemóis, um simples pronome possessivo. Ainda que esteja corretíssimo isso, ainda que o pronome ser do item A também esteja corretíssimo, mas não há muita formalidade, não há muita sobrecarga formal de linguagem culta com o pronome ser e com o pronome possessivo seus. Na letra C, assim como os nossos avós, outra vez aparecendo um pronome possessivo que afora, quer dizer, ainda que esteja correto aqui, não caracteriza tanta formalidade. A resposta, portanto, é a letra D, porque apareceu assim, e disse, minha voz, se vós não sereis minha. Não é mais comum na língua falada, em nossa linguagem oral, pelo menos no português americano aqui, usarmos o pronome vós de segunda pessoa do plural. E o verbo também flexionado na segunda do plural. Então, há uma sobrecarga muito formal, exatamente na letra D, pelo uso do pronome vós. Na questão número 8, nós voltamos àquele modelo do fragmento do texto antes do enunciado. Praticamente 3 versos aqui. O dono prensa a voz, repare, prensar, o verbo prensar, a voz resulta um prato que gira para todos nós. A questão do disco. Aí eu vou explicar no primeiro parágrafo. Observa-se neste trecho a ambiguidade do verbo. A prensagem remete à fabricação do disco, a prensagem. Se eu disse que há uma ambiguidade, porque há. O dono prensa a voz resulta um prato que gira para todos nós. A outra acepção, quer dizer, o outro significado no contexto de prensar é letra A, esconder, letra B, coagir, letra C, esticar e letra D, fincar. Então, reparem, se o dono prensa a voz é no domínio, a tirania do dono da voz, então a resposta única plausível aqui é a letra B de bola, coagir. Na questão número 9, vem lá o fragmento assim, eu já explicando. Dentes, nozes e dó. No terceiro bloco, o dono detém os meios de produção. Ao empregado resta apenas, quer dizer, o cantor, né? A voz do dono. Ao empregado resta apenas a compaixão pelo dono da voz, o trabalho de criação com as notas musicais, a sua força de trabalho ou a parceria da composição. Grau de dificuldade praticamente nenhum nessa questão. Ao empregado resta apenas, resposta correta, a sua força de trabalho, porque ele sofre a tirania o tempo todo.
Na questão número 10, aí vem novamente 2 parágrafos. Eu disse para vocês no início que o tempo inteiro a prova perpassa 2 parágrafos nas questões. Num dado momento do texto, reparem, eu acho que agora vocês já estão começando a perceber esse temperamento. Até agora eu não vi uma questão de interpretação, eu vi questão de leitura. Olha o que eu fiz, eu estou explicando no primeiro parágrafo. Num dado momento do texto, a voz já adúltera, infiel, consagra o rompimento. Quer dizer, vai romper, vai acabar com essa relação, que é a relação comercial. E a gente começa a entender toda essa relação metonímica aqui. Porém, com a busca de um novo carrasco, perpetua-se a dominação. Essa nova dominação se atesta com os versos. Na letra A, fizeram bodas de acetato, de fato, assim como os nossos avós. E o dono foi perdendo a linha que tinha e foi perdendo a luz e além. E rouca regalado os seus bemóis em troca de alguns brilhantes. E na letra D, enfim, a voz firmou o contrato e foi morar com um novo algoz. Repare que na leitura das 4 alternativas, das 4 opções, se fala no comando da questão, numa nova dominação, eu percebi que a palavra algoz aqui está na mesma área de significado de dominador. Então, evidentemente, nós temos que ter essa argúcia e a resposta correta é a letra D de dado. Percebendo dominação com algoz, acabou o fim de papo, gabarito letra D. Na questão número 11, num dos versos a seguir, reparem, eu tenho que voltar, eu falei no início para vocês, que há uma palavra-chave, há uma expressão-chave no primeiro parágrafo, que é de explicação, e que se repete no parágrafo de comando. Aí eu tenho que buscar exatamente na alternativa aquela palavra ou aquela expressão que estejam na mesma área de significado do que foi pedido ou que foi sugerido no parágrafo inicial. Num dos versos a seguir, lá vou eu explicando novamente exatamente esse ritmo da UERJ. Num dos versos a seguir, uma palavra marca uma transição em que a voz sonha romper com a opressão. Eu vou repetir. Num dos versos a seguir, uma palavra marca uma transição em que a voz sonha romper com a opressão. Esse verso é o da alternativa. Na letra A, o dono andava com outras vozes. Na letra B, foi revelada na assembleia ateia, porém a voz ficou cansada e vós não sereis de mais ninguém. Ora, o único momento aqui, o único fragmento que tem a ver com o fato de a voz sonhar em romper com a opressão é da letra C, porém a voz ficou cansada. Quer dizer, pelo cansaço de estar sob o jugo, sob esse domínio o tempo inteiro, então só pode ser a letra C, a voz ficou cansada. Aliás, saiu um acento gráfico aqui, um equívoco, na palavra assembleia. Todos vocês, meus alunos, já aprenderam acentuação gráfica e sabem que as palavras paroxítonas com ditongos abertos não recebem mais o acento gráfico. Na questão número 12, como se fosse uma nota mais aguda. Olha só, já estamos na questão 12 e mais uma vez estamos com 2 parágrafos e mais uma vez eu não vou me cansar de falar nisso, eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. Vocês estão vendo aqui o parágrafo elucidativo e explicativo. Prova de leitura. Primeiro parágrafo, a banca já explica. Como se fosse uma nota mais aguda, um verso caracteriza o clímax da letra da canção, em que o dono da voz tem o seu domínio bastante comprometido. Ele começa a perder o domínio. Trata-se do trecho. E foi perdendo a luz e além. As vozes Deus só deu o seu dó. Sonhou-se desatar de tantos nós. O dono prensa a voz resulta um prato. Como se fosse uma nota mais aguda. Um verso caracteriza o clímax da letra da canção, em que o dono da voz tem o seu domínio bastante comprometido, inequivocamente a letra A, e foi perdendo a luz e além. Na 13ª questão, no último bloco do texto, um verso é repetido, o que reitera, quer dizer, o que reforça a natureza política da canção. Essa tendência política é uma sutil alusão, uma sutil referência à subserviência de nosso país diante dos interesses americanos em, eu vou repetir, no último bloco do texto, um verso é repetido, o que reitera a natureza política da canção. Eu já fiz a remetência, olha a questão da remetência, no último bloco do texto.
Um verso é reiterado, quer dizer, é repetido, é reforçado. Eu não vou nem perder tempo aqui como candidato. Resposta correta, a letra B, porque é o verso que se repete o tempo inteiro lá no último bloco. O que é bom para o dono é bom para nós. Agora vem o terceiro texto da prova, aliás, o quarto texto, porque a tirinha conta como primeiro. José Augusto Carvalho critica os linguistas que privilegiam a fala popular em detrimento da norma culta, sob a alegação de que o português falado no Brasil é outra língua diferente do português falado em Portugal, etc. Admito que em mais de 30 anos lendo linguística, nunca encontrei esta tese. Já vi a defesa de que o português brasileiro e o português europeu são duas línguas, em geral com base na sintaxe e não no léxico e nas pronúncias regionais, que há conservadorismo em demasia na definição de norma culta do Brasil, e etc. Mas eu não vi até hoje textos em que se privilegie a fala popular em detrimento da norma culta. Queria uma referência para talvez criticar a tese sem, no entanto, cair nas diversas confusões daquele parágrafo. Isso aqui é um fragmento textual do excelente linguista Círio Pocente. Aí vem a 14ª questão, em que eu já vou explicar no primeiro parágrafo. Isso aqui é uma questão técnica, sobre a variabilidade idiomática, sobre a variação linguística. Círio Pocente é linguista e no texto acima rebate uma tese de um mestre em linguística pela Unicamp, José Augusto Carvalho, no trecho. Aí eu fechei, eu queria aquele trecho, é o fragmento. É como se eu começasse a questão com este fragmento. A resposta está exatamente no fragmento. No trecho. Já vi que há conservadorismo em demasia na definição de norma culta no Brasil. O enunciador quis expressar que, pelo amor de Deus, palavra-chave, conservadorismo. Há muito mais textos no Brasil de norma culta do que da fala popular. Os textos de língua portuguesa no Brasil são escritos em norma culta, norma popular, desculpem. A língua portuguesa é constituída, seja no Brasil, seja na Europa, da norma culta e da fala popular. E a letra D, a norma culta é tradicionalmente privilegiada no Brasil. Quando eu li o enunciado e falei para vocês aqui que a palavra-chave é conservadorismo, quase que eu falei a palavra aqui, que é praticamente sinônima de conservadorismo, e eu estaria dando a resposta antes da correção. Então vocês perceberam que a resposta correta é a letra D de dado, porque tradicionalmente, tradição tem tudo a ver com conservadorismo, com ortodoxia. Quer dizer, o que é ortodoxo é conservador e, por conseguinte, é tradicional. Portanto, letra D é a resposta. E o último texto muito interessante desse simulado que vocês fizeram, o título é Tatuagem. José tinha um verso do poeta morto tatuado na barriga, logo abaixo do umbigo. Um dia, a família viva do poeta morto viu José refestelado na areia da praia, com o tal verso bem à vista, logo acima da sunga amarela. Horrorizada com o assinte, a família o processou. Era um inequívoco oferecimento da obra ao conhecimento público e no local de frequência coletiva. A família ganhou a causa e a tatuagem, que hoje está emoldurada na grande sala de estar, logo acima do sofá vermelho. Muito interessante o texto. Questão número 15. Mais uma questão cujo fragmento textual vem antes do enunciado. Mas isso não muda nada. Só que a resposta está aqui. A família ganhou a causa e a tatuagem. Eu não poderia deixar de cobrar isso. Aí eu vou explicar, até eu chegar ao comando da questão. Essa questão aqui é uma questão rara de 3 parágrafos. Uma vez ou outra, o UERJ põe realmente uma questão de 3 parágrafos. E raramente também o UERJ, às vezes, coloca uma questão de 1 parágrafo. Quando ele é muito objetiva, por exemplo, uma questão de figuras. Como eu fiz aqui, houve uma questão, não me lembro qual foi, em que havia só 1 parágrafo. Isso não muda muita coisa. Com 3 parágrafos, a questão fica mais diluída, muito mais bem explicada. Então vamos ver aqui. O desfecho do conto indica perceber o ritmo, ou seja, não é interpretação. Vocês não interpretaram nada quando fizeram essa prova aqui, esse simulado. A banca já explica, eu já estou explicando. O desfecho do conto indica que a propriedade está acima de qualquer homenagem ou apropriação apaixonada do verso. A família não só ganha a causa, como também tem direito ao pedaço da pele no qual o verso foi inscrito e difundido ilegalmente. Eu vou repetir o segundo parágrafo. Eu já estou explicando melhor que o primeiro.
A família não só ganha causa, como também tem direito ao pedaço da pele no qual o verso foi inscrito e difundido ilegalmente. Aí vem o comando. O termo tatuagem, parte do corpo do personagem, é o recurso expressivo da seguinte figura de linguagem. Eu praticamente dei a questão, quando eu falei parte do corpo, a parte pelo todo. Personificação, metáfora, metonímia, paradoxo. Ora, se a metonímia significa uma palavra no lugar de outra, existe também essa questão da parte pelo todo, da forma pelo conteúdo e vai por aí afora. Então, quando eu fiz, repito, o termo tatuagem, parte do corpo do personagem, é o recurso expressivo da metonímia. Então, resposta correta, a letra C, metonímia. Vocês repararam que eu falei em relação metonímica numa das questões, para falar sobre a troca. E agora aqui eu falei sobre uma questão já bastante trabalhada pelos colegas em sala de aula, que é a questão da parte pelo todo, da forma pelo conteúdo, e vai por essa afora, que é a questão da metonímia. E na última questão, outra vez 2 parágrafos, num dado momento do texto, ocorre uma locução adverbial. Claro, locução adverbial, isso é questão técnica. Locução adverbial tem valor de advérbio. A única diferença entre a locução adverbial e o advérbio é que a locução adverbial sempre vai ocorrer com mais de uma palavra. E o advérbio é sempre uma palavra. Num dado momento do texto, ocorre uma locução adverbial que não contém definição exata do tempo e do espaço em que transcorre a ação. Vou repetir, eu expliquei. Num dado momento do texto ocorre uma locução adverbial que não contém definição exata do tempo e do espaço. Trata-se da locução adverbial um dia, abaixo do umbigo, bem à vista e de frequência coletiva. Ora, a única locução, a única expressão adverbial que não há definição exata do tempo e do espaço é exatamente a locução um dia. Um dia não disse quando, não disse a data, não se precisou a data, não houve concretude da data e do espaço. Então acabou. Resposta correta, a letra A. O texto que antecede as questões 17, 18, 19, 20 e 21, as 5 questões de espanhol, é um texto cujo tema trata de uma metáfora, né? O título é fundamental, que a gente sempre se preocupe com o título e com as fontes, com os rodapés dos textos, para que a compreensão seja completa e já venha uma antecedida, né, desses informes, né? O título, por exemplo, tem umas figuras de jovens dos anos 60, 70, né, pelos cabelos e pelo estilo, é um desenho, e tem o título: A pesar de la noche de los lápices, hoy los lápices siguen escribiendo. Quer dizer, apesar da noite dos lápis, né, hoje os lápis continuam escrevendo. O título já antecipa o que vai ser lido. É claro que muitos não sabem, mas trata-se do período da ditadura militar argentina. Em 76, houve uma noite em que os jovens, os estudantes, reivindicavam o boleto estudantil. Jovens estudantes secundaristas. O boleto estudantil era o correspondente aqui ao passe livre, ou o Rio Card, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, esse boleto, né, o único crime que eles fizeram foi reivindicar, né, a gratuidade da passagem. E aí o que ocorreu? Sumiram vários jovens, sumiram, né, e desapareceram mesmo, um daqueles das mães de Maio, da Praça de Maio, da Argentina, e o título diz: apesar da noite dos lábios, né, que foi o nome dado a esse fato desses jovens reivindicarem o boleto estudantil, hoje os lápis continuam escrevendo, ou seja, essa luta continua existindo
né? Esses jovens precisam continuar com esse sonho, com essa busca, né, de dias melhores. Então a gente tem a questão 17, que diz o seguinte: o governo militar que assumiu o poder em 1976 se preocupou com a situação da juventude. Esses dados aí não acrescentam nada. Nós já sabemos que o governo militar que assumiu o poder em 1976 se preocupou com a situação da juventude, sim. Aí vem a pergunta, né? Uma pergunta que, vamos dizer assim, cujo objetivo é identificar uma informação pontual do texto. É o objetivo desta questão. Então diz lá: segundo o autor, os militares tratavam as reivindicações estudantiles basicamente como, quer dizer, segundo esses militares, como é que eles tratavam as reivindicações estudantis? Até o enunciado já ajuda como os militares tratavam as reivindicações estudantis. Como um complô de operários, letra A, não pode ser. Eles não eram operários, eles eram estudantes. Como uma conspiração de inimigos, bom, pode até ser. Agora a letra C, manifesto de intelectuais ou maquinação de democratas? Não, em momento algum dentro do texto nós temos isso. Agora, a conspiração de inimigos, ela fica bem clara nas frases finais do quarto parágrafo, quando diz assim: los que habían vivido con algún grado de participación del proceso de los años 73, 74 y 75, los estudiantes universitarios y los jóvenes obreros eran en su mayoría irrecuperables y en consecuencia había que combatirlos. Para ello utilizaron un pretexto tan obvio como falaz. Se trataba de subversivos reales o potenciales que ponían en riesgo al conjunto del cuerpo social. Aí fecha esse parágrafo com uma frase muito significativa e que responde à questão: el ser jovem passa a ser um peligro. Quer dizer, o fato de ser jovem passa a ser um perigo, uma ameaça. Então, nós temos aí a resposta da questão 17, que diz o seguinte, que os militares tratavam de reivindicações estudantis basicamente como uma conspiração de inimigos, né? Era assim que eram tratados os jovens, né? Essa participação dos jovens na política, né, era uma ameaça. Então era como uma conspiração de inimigos. Desta forma, os militares viam os jovens. Bem, a questão 18. Se bien el gobierno militar toma en cuenta la situación en la que se encontraba la juventud argentina, ahí ven, el término subrayado tiene la función de introducir una idea de oposición, condición, concesión o consequência. Se bien, até em português, o se bem que, embora, ainda que, nada mais é que uma construção concessiva. Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é uma concessão. A concessão é aquilo em que a ação se realiza, ela se realiza, mas foge ao padrão, foge, por exemplo, eu digo assim, se bem que o governo militar leva em conta a situação na que se encontrava a juventude argentina, aí vem aí o que? É uma oposição, nada mais é que um obstáculo, uma objeção
de algo que existiu, se bem que. Então, se bem que não é somente oposição, porque não se trata de uma construção adversativa. Adversativa, aquelas que nós conhecemos em português, que é o mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, não é condição, porque a condição, aqui não se trata de condição, se bem que isto, olha só, eu vou à praia se bem que esteja chovendo, ou mesmo que esteja chovendo, embora eu estivesse doente, eu iria a trabalhar, né? Esse embora, ainda que, mesmo que, se bem que, são exemplos de construção concessivos. Então, esse se bem, ele governo militar, a gente pode ver, né, ele, no texto, no início do terceiro parágrafo, né, ele diz: se bem que o governo militar leva em conta a situação na qual se encontrava a juventude argentina, não foi tão obstinado como para supor que se devia atacar a toda a juventude por igual. Então esse se bem é concessivo, ele não está em nenhum desses outros casos, nem consequência, nem condição e nem oposição. Muito bem, a questão 19. A questão 19 diz assim: en el texto se perciben diversos momentos em que o autor se deja assomar. Era importantíssimo saber o que significa assomar. Assomar, como em português assomar, embora de pouco uso, assomar é aparecer, mostrar. Então, no texto se percebem diversos momentos em que o autor se deixa mostrar, se deixa aparecer através dos adjetivos utilizados. Isso aqui é uma questão muito usual, né, em espanhol, cujo objetivo é encontrar uma fala que é diferente da do autor. O autor do texto, ele usa uma expressão ou um adjetivo de outra pessoa, né, ou como uma citação ou até como um fato, mas não é a ideia dele, não é assim que ele pensa. E aqui, nós, pelos adjetivos usados aqui, o que qualifica de modo negativo os jovens é diferente do pensamento do autor. Então, aqui nós temos nas frases abaixo o adjetivo sublinhado que se pode atribuir a outro que não ao próprio autor, que é o enunciado da questão. O enunciado da questão diz que é, vamos dizer assim, a questão propriamente dita, né? Em las frases abajo, el adjetivo subrayado que se puede atribuir a outro que no al próprio autor eram em sua maioria irrecuperáveis. Letra B, para ele utilizaram um pretexto tan óbvio. C, uno de los aspectos más dramáticos de la represión. Ou letra D, haviam experimentado um crescimento substancial durante as lutas. Se nós vimos que o autor, pelo próprio título e pelo que foi lido, o autor não acha que os jovens, os estudantes, os jovens operários que tinham participado de outros movimentos, de outras manifestações, de outras lutas anteriores, eles não eram irrecuperáveis. Logo, essa fala aqui é dos ditadores, né, dos militares ou daqueles que trabalhavam para a ditadura militar. Já na letra B, quando se diz para para isto, utilizaram um pretexto tão óbvio, para isto que? Para combater os jovens dentro do texto. Isso é dito, para combater os jovens, estes ditadores utilizaram um pretexto tão óbvio. Qual era o pretexto tão óbvio? Que eles eram subversivos,
que eles ameaçavam a paz social, etc. A letra C, um dos aspectos mais dramáticos da repressão. Aí o autor, ele coloca, né, no ponto de vista dele, um dos aspectos mais dramáticos da repressão. Ele é contra a repressão. E também, na letra D, havia experimentado um crescimento significativo durante as lutas, substancial. Esse substancial aí também é do autor. A única frase, o único adjetivo, de modo, vamos dizer, um modo negativo, ele qualifica os jovens de maneira negativa, é esse irrecuperáveis. Os jovens, para os ditadores, eram irrecuperáveis. E aí, a letra A é a resposta. Por quê? Né? Todas são frases do texto, porque responde ao que está sendo pedido na questão, né? Nas frases abaixo, o adjetivo sublinhado que se pode atribuir a outro que não ao próprio autor. Então é a letra A. Questão 20 trata-se do título. Eu falo muito para os meus alunos que o título ele ajuda, ele antecipa o que vai ser lido. E esse título aqui, ele ajuda sobremaneira. No entanto, como trata-se de uma metáfora, apesar da noche de los lápices, esse noche de los lápices foi o nome que se deu àquele momento, aquele fato em que os jovens foram, desapareceram, né? Na ditadura militar, 10 jovens, somente 3 depois apareceram, mas os outros ficaram desaparecidos. Mas essa metáfora, com o nome A Noite dos Lápis, hoje os lápis seguem escrevendo, os lápis continuam escrevendo. O que será que o autor quis dizer com isso, né? É mais ou menos o que está sendo perguntado na questão 19. Isso, sempre faço confusão, na questão 20. Então, apesar de la noche de los lápices, hoy los lápices siguen escrevendo. Uma metáfora, né? Esse escrever aí, os lápis continuam escrevendo. Escrever é o que? Contar, ou melhor, viver a história, né? Ser participante da história. El fragmento subrayado del título se lo puede comprender como o fragmento sublinhado do título. Hoje, apesar da noite dos lápis, aquela coisa horrível que aconteceu, hoje os lápis continuam escrevendo. Ou seja, o lápis é uma ferramenta que representa o estudante, né? E continuam escrevendo, continuam sonhando, continuam buscando o que? Melhor condições de vida, dias melhores, enfim, continuam escrevendo. Então o fragmento sublinhado do título pode-se compreendê-lo como el mantenimento de um sonho. Até porque essa perífrase de gerúndio, essa forma verbal, siguen escrevendo no gerúndio, o gerúndio já denota alguma coisa que está em processo, continua se mantendo, né? Continuam escrevendo. Então, é a manutenção desse sonho. Quer dizer, essa luta que já existia no passado, o ideal dessa luta se mantém até os dias de hoje. Então, a manutenção de um sonho. A letra B diz a preservação de uma biografia. Nada disso foi falado no texto. A letra C, a divulgação de novas propostas, também não, e nem a recuperação de antigas rivalidades. O título, hoje, os lápis continuam escrevendo, tem, é claro, a compreensão da manutenção de um sonho, dessa luta que existe nos dias de hoje. A gente chegou na última questão, quando diz assim, que o texto hace referência a hechos. Hechos são fatos ocorridos durante a ditadura militar argentina. Tras ler, tras é após, depois de ler.
los dos últimos párrafos, es posible concluir que el principal objetivo de Comunicadores Solidários al escrever el texto foi. Então, o título é fundamental. A figura que aparece, que antecipa o título, também já ajuda na compreensão do texto. E a fonte, da onde foi extraído o texto? Está lá, o texto foi extraído de um site, Comunicadores Solidários, um site argentino, né? E a pergunta é a seguinte: depois de ler os dois últimos parágrafos, é possível concluir que o principal objetivo, veja bem, não é só o objetivo, é o principal objetivo de Comunicadores Solidários, quer dizer, destes que escrevem este texto. Ao escrever o texto qual foi o principal objetivo? Se você entendeu bem, né, o texto, você vai responder com facilidade. A letra A diz: desmistificar a história oficial. Não encontramos isso aqui, não é o objetivo desses Comunicadores Solidários. Avivar o sentimento aguerrido. Muita gente ficou nessa palavra aguerrido, né? Avivar é o quê? Recuperar, renovar. E esse sentimento aguerrido é o sentimento de luta, né? Desse segmento da população que são os jovens, né? Por uma situação melhor. Então, avivar o sentimento aguerrido é a resposta. A letra C diz denunciar os episódios violentos. Também não é isso, não foi para isso que esses Comunicadores Solidários escreveram esse texto. E nem historiaram o movimento estudantil, nem falar sobre a Noche de los Lápices, que foi um fato. Existem filmes, curtas, é só entrar no Google, tá lá, Noche de los Lápices, uma história real, dura, sofrida, daquele país argentino. E aí, aqui também não foi a intenção desses Comunicadores Solidários. A resposta está na letra B, que o principal objetivo é justamente o quê? Dizer que esses jovens continuam escrevendo, os lápis continuam escrevendo, que os jovens continuem nessa tradição de luta do povo argentino. Os jovens, não só aqueles que reivindicam o boleto estudantil, mas que lutem, né, sempre que for necessário, né, por um sonho, reivindicando, né, situações que lhes desagradam, enfim. É essa a proposta dos Comunicadores Solidários. Talento mental, processamento da informação como um todo e principalmente a habilidade de filtrar essa informação, identificar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é factível, o que é impossível, enfim, ter o discernimento da informação como um todo, tá? E isso a gente pode identificar aqui no quinto parágrafo, na seguinte passagem: the uncanny ability to differentiate truth from lies, right from wrong, facts from fallacy, real from the hoax and the appropriate from the inappropriate, né? Ou seja, identificar, saber separar, né, ou diferenciar o que é verdadeiro de falso, certo, errado, fato ou falácia, real ou não factível, né? O apropriado do não apropriado, ou seja, ter a capacidade de distinção dos fatos. E essa identificação é que ele justamente julga que a tecnologia compromete sobre certos aspectos, até por facilitar demais os caminhos da pesquisa e da informação. Ok? Questão 18. The use of computers for learning purposes is discussed in the text, ou seja, o uso de computadores para processos de aprendizagem discutido no texto. According to the author, the use of computers without any guidance constitutes an obstacle to, de acordo com o autor, o uso de computadores sem algum guia
constitui um obstáculo para resposta da questão. De novo, letra B, logical thinking, ou seja, pensamento lógico. Ele identifica como um problema o excessivo uso da tecnologia, como um problema na questão do processo lógico da informação. E existem aqui duas passagens no texto que identificam bem isso. A primeira delas está no terceiro parágrafo, quando ele diz assim: It deprives the human brain the necessary thinking skills and training for data hunting and information processing. Ou seja, essa tecnologia, o computador, a tecnologia em geral, né, privando o cérebro humano da necessidade de treinamento e habilidade na busca de informações. Tá, ok? Uma outra passagem do texto também identifica isso, lá no início do quinto parágrafo, quando ele diz: Reading books, either printed or the electronic version, provides the learner the essential mental training for data hunting, logical reasoning, for information processing. Ou seja, ler livros, sejam eles na versão, né, impressa ou eletrônica, fornece ao leitor o treinamento mental necessário para justamente fazer o processamento do dado de uma maneira lógica, né? E processar a informação de uma maneira lógica, de uma maneira correta, ok? Logo, ele separa o cérebro humano da tecnologia, do computador, de uma maneira lógica, né? E processar a informação de uma maneira lógica, de uma maneira correta, ok? Logo, ele separa o cérebro humano da tecnologia, do computador, nesse processo de construção do conhecimento como um todo. Beleza? Questão 19. The strategy for asking questions is often used for rhetorical purposes. Né? Ou seja, a estratégia de fazer perguntas, né, ela comumente é usada para propósitos de retórica. Né? E a questão apresentada aqui é a seguinte: So where is the selective learning process? Né? E aí ele pergunta: The question above is intended to. O que ele está querendo dizer com So where is the selective learning process? Né? Onde está o processo seletivo de aprendizagem? Né? Isso pode ser sim identificado no próprio parágrafo terceiro, tá? Porque ele, quando diz aqui no parágrafo terceiro, novamente usando o mesmo trecho, It deprives the human brain the necessary thinking skills, ele está dizendo o quê? Que ele priva o aluno do processo lógico, do processo de construção desse conhecimento, tá? Então ele está corroborando, através dessa pergunta, o ponto de vista previamente apresentado. Se ele está corroborando o ponto de vista previamente apresentado, resposta correta da questão, letra C, confirm a viewpoint, ok? Ou seja, confirmar um ponto de vista. Ponto de vista esse que já é, sob certos aspectos, identificado no próprio título do texto, ok? Essas são as três questões do primeiro texto. Reparem que as três, elas são muito relacionadas do ponto de vista de entendimento do texto como um todo. E se vocês repararem também, vão identificar que durante o texto, o autor volta a frisar alguns aspectos que foram previamente mencionados, ou seja, ele reforça a ideia de uma maneira bastante efetiva. Isso é muito comum em vários textos de prova da UERJ, tá? A gente identifica essa busca por uma informação, na verdade mais do que isso, essa afirmação de uma determinada informação mais de uma vez durante o mesmo texto, utilizando alguns recursos diferentes, ok? Para o segundo texto, e as suas duas questões relacionadas a ele, né, nós temos o seguinte texto: Audiobooks, all pros, no cons, ok? Ou seja, audiobooks, né, livros que a gente possa ouvir, né, todos os prós, nenhum contra. O que ele identifica aqui nesse texto? A possibilidade de se obter conhecimento de algo, de informação, alguma coisa, através do processo de áudio. E ele identifica isso como altamente positivo. O próprio título do texto já identifica isso. Após a leitura do texto que vocês fizeram, se obter conhecimento de algo, de informação, alguma coisa, através do processo de áudio. E ele identifica isso como altamente positivo. O próprio título do texto já identifica isso. Após a leitura do texto que vocês fizeram, vocês vão identificar que ele aponta em alguns momentos desse texto, bem menor do que o primeiro, é verdade, né, elementos que afirmam a grande valia dessa prática, desse uso. Vamos ver como isso aparece para a gente nas duas questões aqui. Questão 20. Therefore, you can test the water for free as well. Essa é a passagem do texto que ele destaca. Ok? In the fragment,
People are encouraged to read audiobooks to test their efficiency. Ou seja, no fragmento, esse fragmento previamente mencionado, as pessoas são encorajadas à prática do uso dos audiobooks, né, para testar inclusive sua eficiência. The major motivation for this course of action consists of, ou seja, a principal motivação para essa prática, qual é a resposta correta da questão? Letra D. Costless download, ou seja, a possibilidade de baixar esses livros gratuitamente, ok? Isso por si só já é um tremendo atrativo, além do fato da eficácia do método, né, apresentado. Há um item aqui na questão que pode causar uma certa confusão, que é a letra A, courtesy offer, né, oferta de cortesia, né, pode parecer algo extremamente motivador por se tratar de uma oferta, mas na verdade o que ocorre? Essa oferta inicial, ela comumente está associada à compra, aquisição de outros produtos. Então, nesse momento, deixa de ser um processo gratuito que, por si só, perde um pouco o atrativo, digamos assim. Tá ok? Portanto, a resposta correta é a letra D de dado. E para fecharmos, questão 21, diz o enunciado. In the text, the title and subtitle clearly reflect the author's position regarding audiobooks, né? Ou seja, no texto, tanto o título quanto o subtítulo, eles claramente refletem a posição do autor, a opinião do autor, né, a respeito dos audiobooks. The idea conveyed by the title and subtitle is best expressed in the following statement, ou seja, a ideia apresentada no título e subtítulo é melhor expressa na seguinte afirmativa. Resposta correta da questão, letra A. Their use is considered as a beneficial practice. Ou seja, o seu uso é considerado como uma prática benéfica. Isso é muito evidente, e aí, sob certos aspectos, a questão até facilita um pouco o trabalho do candidato, porque quando ele faz a menção ao título ou subtítulo, né, ele restringe sobre certos aspectos o nosso trabalho de busca. Aliás, sobre certos aspectos, não, sobre todos os aspectos. O trabalho de busca ele é restrito de certa forma. Mas, mais importante, a gente identifica de uma maneira clara, por quê? Porque o título é muito direto, quando ele diz assim, audiobooks, all pros, no cons, ou seja, ele já ressalta no próprio título a validade total da prática, né, e não indicando nenhuma, não apresentando nenhuma contraindicação. Logo, só pode ser algo efetivamente benéfico, tá ok? Só para a gente encerrar aqui, eu volto só à questão 20, um elemento que vale a pena ser mencionado. Quando ele diz lá na expressão therefore you can test the water for free as well, né, é preciso que a gente identifique o quê? O cuidado em algumas questões, como é o caso dessa, de nós não utilizarmos de uma leitura exageradamente, como posso dizer, de uma leitura de tradução efetiva, né, que seja entendido de uma maneira muito clara. O importante aqui é a gente perceber que existe uma mensagem por trás desse processo, tá bom? Então, o que ocorre? Em algumas questões da UERJ isso é muito comum, é importante a gente ficar atento a isso, tá bom? Meus queridos, é isso, 5 questõezinhas, como eu falei, a UERJ, ela não trabalha só texto, mas trabalha prioritariamente texto, né, questões de interpretação. Esses são alguns exemplos, espero que a gente possa ter contribuído. E contínua prática, o fundamental para a obtenção do sucesso é estar no processo de leitura permanente, de interpretação permanente. A prova da UERJ demanda muito isso, até porque, como eu falei no início, a gente trabalha com textos distintos, tá? Já tivemos, num passado muito recente, provas com textos extremamente longos, textos de página inteira, né, com vocabulário rico, com uma construção textual bem efetiva, e já tivemos provas com questões pautadas em, por exemplo, cartoons, quadrinhos, ok? Onde a gente identifica um texto muito pequeno com apelo visual, tá bom? Então, é muito importante que a gente faça essa prática efetiva de distinguir esses textos, de trabalhar com textos diferentes, certamente promovendo questões diferentes, ok? Um abraço, até a próxima.